Aí, vamos lá. Senhoras e senhores, muito bem-vindo a mais uma Liga dos Treinadores. Tá? Aqui, eu ensino treinadores a reduzir a chance de lesão dos seus alunos em 50%. Eu me chamo Otávio, sou fisioterapeuta e treinador. E hoje a gente vai trabalhar um assunto sobre dor lombar. Dor lombar é algo que acontece muito recorrente no nosso dia a dia do boxe. A gente tem esse apelo do dia a dia, onde muitos dos nossos alunos eles enfrentam isso, passam por esse tipo de dor, ou até mesmo a gente passa por esse problema com a dor lombar. E a dor lombar ela é algo muito maior do que só algo específico. A gente vai recapitular alguns pontos sobre a dor lombar hoje, então a gente vai recapitular um pouco da anatomia, vai ver algumas das principais alterações, algumas das principais lesões que acontecem nessa região, e vai também descrever um pouquinho como que a gente lida com esse aluno dentro do período. Fechado? Então, só eu vou compartilhar a tela aqui contigo. Então, estamos compartilhando a tela aqui. Vamos lá para a nossa colinha daqui. Então é o seguinte, a gente vai ter uma aula hoje sobre dor lombar e a gente precisa primeiro compreender sobre o que a gente vai falar. Quando a gente fala de dor lombar, a gente está falando de coluna, certo? Então a tua coluna, ela é separada, tá, por estrutura. Você vai ter separado aqui em cima as vértebras cervicais. Tá dando microfonia? Ah, tá. Deixa eu medir aqui. Parou ou não? Parou a microfonia? Está saindo. Não era para estar transmitindo o áudio aqui. Parou, fechou. Então vamos lá. Então aqui tu vai ter as tuas vértebras cervicais. Tá? As tuas vértebras cervicais são 7. Então a gente começa em C1 aqui em cima e a gente vem até C7 aqui embaixo. São todas as tuas vértebras cervicais. As vértebras cervicais elas têm um formato diferente. Cada vértebra ela tem uma estrutura diferente. E essa estrutura ela está relacionada diretamente com a quantidade de carga que ela recebe. Tá? Então, tu vai ver que a vértebra cervical, que é essa vértebra aqui, ó, ela tem um corpo, tá? Então, essa estrutura aqui, ela tem um corpo vertebral menor, ela tem esse forame vertebral aqui, transverso, que é onde passa as artérias que sobem do cérebro. Ela tem um processo espinhoso que atrai bem menor, então é uma vértebra bem menor porque ela recebe uma carga menor. Certo? Depois aqui embaixo a gente tem de T1, a gente tem aqui de T1 até aqui embaixo T12, as 12 vértebras torácicas. Deixa eu ver, as 12 vértebras torácicas. Essas 12 vértebras elas já começam a ter um pouco mais de estrutura. Então, elas começam a ter um corpo vertebral um pouco maior. Você vai encontrar aqui, tudo bem, Renato? Seja bem-vindo. Você vai encontrar aqui nas processos, as impressões da costela. Então, toda a vértebra torácica ela vai ter isso. A gente tem processo transverso, agora ela já começa a ter um pouco mais de volume nessa região. Então, ela tem um pouco mais de tamanho aqui, ó. E o processo espinhoso um pouco maior. Você consegue ver aqui, ó, nessa imagem, como o processo espinhoso dela é um pouco maior já do que quando tu compara, por exemplo, com vértebras cervicais, que ela tem esse processinho espinhoso. Tá? E aí depois você vê aqui embaixo das últimas 5 vértebras lombares. Então, tu começa com L1 e vem até L5. Essas daqui são as mais faladas, né? Porque são é a região que a gente vai tratar na aula hoje, e é também a região que mais acontece em hérnias, então é onde você consegue, escuta mais falar sobre ela. Aqui embaixo, em azul, a gente vai ter as vértebras sacrais, que são vértebras, 5 vértebras são soldadas uma na outra, elas não têm disco entre elas, e dificilmente tu vai ter alguma alteração ali. E aqui embaixo, a gente tem o cóccix, que é aquela pontinha óssea, e historicamente falando, é o resto, né, do nosso rabo, da nossa cauda, da nossa evolução como
ser humano. As vértebras lombares, para elas ficarem mais embaixo, então tu pensa assim, ó, tem toda a carga da gravidade, depois que a gente passou para bípede, né? A gente começou a ficar de pé, a gravidade, ela atua nesse sentido, né? Ela atua nesse sentido. Por isso que aqui embaixo, aqui em cima, na verdade, nas vértebras cervicais, elas têm um corpo menor, porque quando tu olha, por exemplo, uma vértebra lombar, então ela é muito maior de corpo, exatamente porque essa vértebra ela vai recebendo essa carga e com o passar dos anos ela foi ganhando estrutura, ela foi ganhando força, foi ganhando tamanho para poder sustentar toda a carga que a gente recebe. Tá? Ela já vai ter também um processo transverso aqui maior, ela já vai ter um processo curioso também maior. Então, toda vértebra ela vai tendo uma estrutura conforme a sua demanda. As vértebras, tá? As vértebras cervicais, elas têm uma maior facilidade para fazer movimentos de rotação, movimentos de pivoteio. Elas, obviamente, realizam todos os movimentos, mas elas, a forma como uma vértebra se encaixa na outra, ela é muito mais plana. Então, ela permite esse padrão de movimento, onde é o que a mulher faz quando o marido pede para poder sair. Então, ela tem muito mais facilidade para isso aqui. É por isso que ela consegue com mais tranquilidade. Tá? Então, as vértebras cervicais, o encaixe uma na outra, ele é muito mais paralelo nesse sentido, muito mais horizontal. Quando a gente vai para as vértebras torácicas, tá? As vértebras torácicas, elas já têm o encaixe mais de frente uma com a outra, e vai permitir a flexo extensão. Então, ela facilita, de novo, ela realiza todos os movimentos, mas o encaixe uma na outra, ele é mais paralelo nesse sentido vertical. Tá? Então, ela fica nesse sentido, o que permite que você faça flexo e extensão. E as vértebras lombares, elas ficam de lado, permitindo que se faça as inclinações. Então, cada estrutura de coluna, cada estrutura da coluna, ela tem uma capacidade de padrão de movimento aumentada. Se, por exemplo, você pega no seu dia a dia um cara e ele tem dificuldade para extensão de coluna, extensão de coluna, na grande maioria das vezes é essa galera aqui que não consegue, tá? Essa galera aqui, ó, que não consegue realizar esse movimento com capacidade hábil, né, com uma boa capacidade, e acaba tendo que ser compensada pela coluna lombar. Então, toda vez que uma dessas estruturas não consegue realizar o seu movimento com eficiência, outra estrutura tem que compensar. E quando eu não tenho uma coluna torácica que se estende com facilidade, então ela não consegue ir para trás com facilidade, ela fica reta e a tua lombar aumenta a curvatura para poder compensar. E aqui a gente começa já a ver um padrão motor. Se tu pega um aluno que ele tem dificuldade de extensão de coluna torácica, ele vai ter uma hiperlordose. Cada curvatura dessa tem um nome específico, então você vai ter a tua lordose cervical, que é quando as vértebras se alinham nesse sentido aqui. Tu tem a cifose, que é esse sentido da coluna torácica, então é um para dentro da cervical ou para fora da lombar, da torácica. Um para dentro da lombar e aí um para fora da sacral. Então, elas se encaixam exatamente dessa maneira. E essas curvaturas são normais, tá? É muito comum você escutar um aluno falando assim, eu tenho lordose lombar. Que bom, tipo, que bom. Era para estar ali mesmo, né? Isso que era para ter ali. Eu tenho uma cifose torácica. Que bom também, era para estar ali. Se não tivesse, que seria o problema. Então, essas questões aqui são questões anatômicas. Elas fazem parte do corpo de todo mundo. Tá? Quando a gente vai destrinchando um pouco mais a vértebra, então a gente entende, aqui a gente viu a estrutura óssea dela, né? Mas se a gente dá um zoom aqui, a gente vai ver que tem um cara aqui no meio, que é extremamente importante, muito estudado pela gente, que é o corpo vertebral e o disco vertebral, né? Que é a estrutura que fica aqui, ó, entre os discos, tá? Ela fica ali entre os discos e é ela que absorve, de certa maneira,
ou que está ali para impedir essa batida direta de osso com osso. Ela funciona assim como a gente viu na semana passada, o menisco, essa estrutura ela funciona da mesma maneira, ela serve exatamente para ajudar essa estrutura, essa combinação óssea a absorver impactos. Então, o disco vertebral, tá, ele tem uma capa, tá, aqui, ó, em volta, ele tem essa capa em volta aqui, certo? Que a gente chama de anel fibroso. Esse anel fibroso ele é feito em camadas, certo? E lá dentro a gente tem o núcleo pulposo, que é a parte gelatinosa desse disco vertebral. Quando que é, na verdade, esse cara aqui que se afasta. Então, se a gente olha para essa vértebra, pensando nessas daqui, por exemplo, tu vai ter esse amarelo, que é a tua medula espinhal. A tua medula espinhal sempre vai ter as raízes nervosas saindo de lateral, então, nesse sentido aqui, que vai sair esse espacinho aqui, ó. Tá vendo? Tem uma vértebra aqui, tem uma vértebra aqui, o disco, e aqui vai sair o nervo, que é onde a gente vê aqui, ó, o forame vertebral, que é onde passa a medula. Então, aqui, ó, nesse espaço aqui, é onde você está vendo isso aqui, ó. Tá? E quando você encaixa uma vértebra uma na outra, ele faz um buraco mais ou menos aqui, que é onde sai o nervo. Por que é importante você entender isso? Porque senão você não consegue compreender depois a questão da hérnia de disco. E a hérnia de disco está totalmente relacionada a isso aqui, ó, a essa estrutura. Se esse cara aqui, ele rompe, isso aqui, ó, ele rasga, tá? Dependendo de como for, para onde for, ele extravasa, e a gente vai ver isso depois, e forma a hérnia de disco. Tá? A gente vai ver também no final, mais para frente dessa aula, o que muda e como você entende, por exemplo, ou o que você precisa entender para poder guiar o teu aluno quando a gente fala que tem uma hérnia de disco em L4. E aí ele começa a te falar de uma dor, e ele fala que aquela dor é relacionada à hérnia. A gente vai ver que não é bem assim, e hoje a gente vai aprender por quê. Tá? Então aqui a gente tem a estrutura. Então, como eu te falei, esse disco intervertebral, ele fica aqui, ó. Tá? Esse anel fibroso, ele fica em volta, mantém esse núcleo. E é isso aqui que vai absorvendo esse impacto. E tu tem também, ligando lá do sacro, então daqui de baixo, tá vendo, cóccix, ele vem por toda essa parte anterior da vértebra, até lá em cima, ele vem ligando vértebra por vértebra. O ligamento longitudinal anterior, que ele está aqui, tá? E aí, exatamente da mesma maneira, só que por trás, ele vem o ligamento longitudinal posterior. E eles sustentam também essas vértebras junto com os músculos. Tá? Eles que fazem, a função do ligamento é essa, ligar o osso no osso e manter a congruência, manter a articulação. Tá? E a gente também vai ter aqui por dentro, a gente não consegue ver nessas imagens aqui, mas ligando uma vértebra na outra, o ligamento amarelo, ele fica mais ou menos nessa região aqui, tá? Quase que ligando um processo transverso com o outro, ou entre um processo transverso, é a lâmina, tá? Entre uma lâmina e outra. Tá? Então, isso aqui, basicamente, eu preciso entender de uma vértebra da tua coluna. Tá? E quando a gente vai falar de dor lombar, se você não entende essas questões aqui, você também não entende as degenerações que acontecem na coluna e você também não compreende o porquê que essas dores acontecem. Né? Então, tu precisa ter isso aqui, essa anatomia muito clara, exatamente para que, quando o teu aluno te falar o que ele sente, você conseguir guiar ele de uma maneira mais eficiente, conseguir explicar para ele que por A mais B, que aquilo é assim ou não é assim. Tá? As principais alterações que você vai ver quando a gente fala sobre coluna lombar. Tá? Isso, na verdade, você pode ver, não só é mais recorrente, na verdade, você encontrar essas alterações em coluna lombar, mas tu pode encontrar elas em qualquer lugar, tá? Em qualquer uma das vértebras. Então, aqui, a gente tem uma articulação saudável, então a gente tem uma corpo vertebral aqui,
Aí a gente tem um outro corpo vertebral aqui, ele está inteiro, e a gente tem um disco completamente inteiro aqui no meio. Isso aqui seria uma coisa saudável, ou o esperado, tá? É isso que você espera. Quando o aluno fala que ele tem uma degeneração do disco, tá? É aquele anel fibroso que ele está desgastado. Sim, esses desgastes, eles acontecem por uma série de fatores. Várias coisas influenciam ou não essa série de esse desgaste articular. Por exemplo, atividade laboral, tá? Que tipo de atividade ele trabalha? Ele é pedreiro, ele trabalha com obra, ele trabalha levantando cargas, ou ele trabalha muito tempo sentado, tá? Várias coisas influenciam, assim como o desgaste de menisco, como a gente viu na semana passada, ele é algo que acontece com as pessoas, os desgastes, eles acontecem de uma maneira natural. Então, a gente tem o disco degenerado, então a perda do disco, né, ou esse disco gasto, vamos botar assim, tá? O ponto é, esse disco gasto, ele perde, pensando nesse anel, né? Então, isso aqui, ó, ele vai se desgastando, ele vai perdendo essa estrutura. Se eu vou perdendo essa estrutura, existe uma maior possibilidade de esse disco, desse anel fibroso, ele romper. E aí, quando ele rompe, como eu falei para vocês antes, quando ele rompe, esse núcleo pulposo, ele tende a extravasar, ele tende a ir para fora. Assim como quando você aperta o babalu, o líquido de dentro do babalu, ele sai. A lógica é exatamente a mesma. E aí você tem um abaulamento. Mas o abaulamento é quase como... Sabe quando tu tem uma... Não sei se já aconteceu com vocês pegarem um pneu de bicicleta, quando o pneu fica muito velho, muito gasto, e a câmera do pneu de ar, de dentro do pneu de ar, começa a empurrar a borracha do pneu. E aí a câmera começa a empurrar e ele faz uma bolinha, uma bola por fora. Isso aqui, ó, o abaulamento discal, o disco, né, ou melhor, o anel fibroso, ele ainda não rompeu. Ele ainda está aqui, tá? Ele ainda está nas últimas camadinhas, vamos botar assim. Mas o núcleo pulposo, a parte estrutural, a parte latinosa, ela ainda está dentro, tá? Quando esse núcleo, esse anel fibroso, ele rompe, tá? Então quando ele rompe, é nessa hora que você vai ter uma hérnia de disco. A hérnia, assim como uma hérnia inguinal ou uma hérnia umbilical, tá? Uma hérnia é quando rompe, tá? Quando existe uma fissura, uma abertura. E aí, o que estava dentro extravasa. E aí você tem uma hérnia de disco, e aí a gente pode falar que ela é uma hérnia de disco extrusa, que é quando ela sai, tá? E aí a gente vai ter o caso, né, de disco sequestrada, que é quando ela fica lá fora, tá? Mas isso é mais difícil de chegar até você dentro do box. Então, normalmente o que tu vai ver no teu dia a dia é o abaulamento discal, o cara que vai falar que tem uma protusão discal é a mesma coisa, tá? O abaulamento, ou a protusão, ou o cara que tem um diagnóstico de hérnia de disco. Dando sequência, a gente vai ter, então, o estreitamento do disco, normalmente associada com o disco degenerado, tá? Então, é quando esse espaço aqui, ó, começa a diminuir. E aí, o que acontece quando esse espaço começa a diminuir? A tendência é que, quando essa vértebra vai se movimentar para frente, ela comece a pressionar isso aqui para baixo, pressiona osso com osso, e aí o teu corpo entende o quê? Cara, eu preciso aumentar esse tamanho. Então, eu começo a ter um depósito de cálcio, ou a formação de osteócitos, que são os conhecidos bicos de papagaio, tá? Que é uma adaptação natural do teu corpo devido à estrutura que você, ao padrão de movimento que você tem cobrado no teu corpo. Então, essas alterações aqui, né, então, o disco, o abaulamento, a hérnia de disco, o estreitamento, os osteócitos, isso aqui, ele é extremamente comum, tá? Extremamente comum. E acima dos 35, 40 anos, é muito provável que você faça o exame de imagem e você encontre algum tipo dessas alterações aí. Essas alterações, elas são encontradas no exame de imagem,
mas não necessariamente são elas as causadoras da dor. Se tu pega uma pessoa de 60 anos mais, essas adaptações, como, por exemplo, o estreitamento, os osteócitos, eles estarão presentes em 99% das pessoas, tá? Mas essas alterações, elas estão presentes, mas não necessariamente são elas que causam a dor, porque essas alterações, elas levam tempo para se aparecer, para se mostrar presente. Então, quando isso não acontece da noite para o dia, tá? Isso aqui leva um tempo, pensa. Então, o corpo entender, ele precisa botar mais osso aqui para completar o que tu está cobrando dele. Para fazer isso aqui, leva muito tempo. Tá? Então, isso não acontece da noite para o dia. Se isso não acontece da noite para o dia, não tem como isso ser a causa de uma dor que te acompanha há anos. Ah, isso não é, normalmente não é isso que te traz a dor. Mas ele te traz uma série de outras percepções que você tem que estar ligado. Se o aluno te fala, por exemplo, que tem bicho papagaio, que tem anidisco, é um cara de 40 anos, tá? Isso mostra que o quê? Que as estruturas musculares que mantêm isso aqui tudo íntegro, tá? Assim como a gente conversou sobre o joelho na semana passada, que a musculatura da coxa ela faz a função de absorver impactos, toda a musculatura do teu core ela é responsável por manter a estrutura parada, rígida. E quando essa musculatura não é tão forte, os impactos são mais altos. Então, essas alterações ósseas têm que aparecer para voltar, para manter essa estrutura firme. Então, quando o aluno fala para ti que ele tem essas alterações, o que tu entende? Que, na verdade, ele tem uma estrutura muscular deficitária. Tá? E é isso que tu precisa mostrar para ele. Na verdade, o que ele precisa fazer para melhorar é exatamente fazer força, progredir de uma maneira gradativa, mas fazer força para estruturar esse core dele. Tá? A gente também vai ter aqui alguns casos mais graves, tá? Isso aqui talvez apareça para ti. Eu tenho um caso só, tá? Da espondilolistese, que é esse caso aqui, ó. Então, se chama espondilolistese, que é quando o ligamento longitudinal que estava aqui, ele não consegue sustentar a pressão por algum motivo, normalmente associada a traumas. Então, alguma batida, alguma sobrecarga, algo tem que acontecer para que isso aqui ocorra, tá? Então, isso aqui faz com que uma vértebra deslize em cima da outra. Então, essa vértebra de cima, ela desliza em cima da outra, tá? E isso aqui pode causar a compressão do nervo aqui embaixo. Isso aqui pode causar uma espondilólise, que é a quebra da faceta articular aqui. Então, ele desconecta isso aqui. Então, ele quebra isso aqui. Tá? Então, são casos mais graves que normalmente precisam de acompanhamento médico. Ah, não, esses casos aqui precisam de acompanhamento médico. Como eu te disse, é um caso menos recorrente, é mais difícil de ter. Eu tenho só um caso de espondilolistese. Tá? Qual que é a relação que tem que trazer num caso desse? Ele precisa ter, sim, mais cuidados, tá? Principalmente mais cuidados em movimentos de flexo e extensão, tá? Porque ele vai sentir, normalmente esse cara já teve esse trauma há muito tempo, então ele tende a ter muito medo, que é o caso dessa minha aluna, ela tem muito, 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 muito medo. Ela, na época, isso era anos, sei lá, 2000, anos 90, ela teve a lesão, ela teve esse caso, e o médico na época queria operar, ela não queria operar de jeito nenhum, pediu parará, e aí foi, só que ela teve muita dor por muito tempo, então ela tem hoje muito medo. Então, ela tinha seus 40 anos, hoje ela está com seus quase 70. É muito provável que ela faça ou que ela evite de fazer os movimentos. Então, você precisa ir de uma maneira gradativa, educando, mostrando para ela que dá para ela fazer.
mostrando para ela, criando cada vez, por exemplo, essa nossa aluna, numa aula de deadlift, por exemplo, a primeira vez que ela veio fazer, ela ficou com tanto medo que a gente fez com 2 steps, erguendo os 2 steps, botamos em kettlebell, e só de ela tirar o peso do chão ali, ela falou, não vai dar, se tiver doendo na lombar, não vai dar, não vai dar, e ela travou, ficou com medo, mas ela travou pela preocupação, pelo medo. Então a gente precisou fazer na segunda aula de deadlift dela, a gente regrediu um pouco mais, então ao invés de trabalhar o movimento do deadlift, a gente trabalhou só o movimento de hinge, que é colocando o bastão nas costas, aquele movimento atrás da cabeça, para ela entender somente essa ação de quadril, tá? E não necessariamente. Eu vou trabalhar, vou trazer uma teoria logo na sequência para vocês poderem entender também essa questão e o porquê que a dor lombar ela é tão presente. Então, vamos terminar de falar as alterações. E aí a última alteração, que essa aqui foi muito comum durante muitos anos, ali por volta dos anos 2000, também nessa fase, que é a artrodese. Tá? Artrodese. Esse nome aqui, tu pode encontrar não só para a coluna, tá? Esse nome aqui, artrodese, é a técnica da medicina, da ortopedia, de estabilizar uma articulação. Então, ela é muito comum, por exemplo, em fraturas de muitos fragmentos de cotovelo, e daí bota parafuso para estabilizar a articulação no parafuso, trava tudo. E também foi muito comum em casos de dor lombar, era muito feito, onde eles colocam, atravessam uma haste, enfiam os parafusos, e isso aqui tá, fica muito mais estável. Só que, como cada área da tua coluna é responsável, como a gente viu aqui em cima, cada área da tua coluna é responsável por um padrão de movimento, tá? Se tu pega uma estrutura e tu segura isso aqui tudo, tá? Então tu mete uns parafusos aqui, ó, pega o parafuso aqui, parafuso aqui, parafuso aqui, parafuso aqui. Isso aqui, ó, mete uma haste de ferro, pá, 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 pá. Isso aqui não se mexe mais. Se isso aqui não se mexe mais, para tu continuar vivendo a tua vida normalmente, as outras estruturas, porque essas vértebras elas são unidas, mas elas também trabalham de maneira separada. Então, se isso aqui estabilizou, isso aqui não mexe mais, essa região aqui e essa região aqui, elas vão ter que suprir esse movimento que essa região aqui não está fazendo, tá? Então, é sempre muito importante a gente entender que esses caras que eles aparecem para ti com uma artrodese de coluna, eles vão ter um déficit muito grande de trabalho de mobilidade de cadeia posterior, porque foram muitos anos, normalmente, de déficit, de falta de movimento, então esses caras normalmente são mais fracos, têm muito medo, você vai precisar progredir de uma maneira mais lenta. Pensa assim, alterações de coluna, essas degenerações de coluna, durante muitos anos a gente teve medo. A medicina tratou isso com muito medo, né? Onde uma hérnia de disco, uma produção discal, ela era praticamente uma sentença de morte, tá? E o cara não poderia mais levantar peso do chão, o cara não poderia mais... Imagina, minha mãe, ela teve uma lesão de coluna e o médico orientou ela a nunca mais levantar nenhum peso do chão. E aí ela fala, ela teve a lesão de coluna quando ela estava na minha gestação, e como é que ela vai me botar no tirado berço? Assim, não tinha como, ela precisava fazer. Ela não criou sozinha, então, cara, ela tinha que limpar a casa, ela tinha que trabalhar, ela tinha que fazer as coisas e tinha um bebê pequeno. Como é que o médico vai falar para ela que ela não pode mais levantar peso do chão? Mas durante muitos anos isso foi, e para minha mãe isso foi muito verdade por muitos anos. Hoje que ela está treinando com a gente, hoje que depois de eu ter me formado, ela percebeu a confiança, hoje ela entende que ela precisa sim ter o movimento, ela precisa ter a capacidade de se movimentar, então ela busca mover. Mas imagina, isso ela tinha seus 30 anos, hoje também beirando seus 70, não tem como, são anos de memória daquela dor. Então ela tende a evitar alguns padrões de movimento. E é esse cara que vai chegar para ti no boxe. Então, você compreende isso, você comunica isso para ele, tipo, ó, eu sei que você tem dor, eu sei que você tem medo de movimentar, e eu sei que você tem medo daquela dor que você sentiu voltar. Porque hoje, às vezes, dói, mas não dói tanto quanto já doeu. Então, qual que é o medo dele? Que ele faça algo que piore a dor dele.
que piore o quadro, que leve ele para uma cirurgia. Então, você, como treinador, precisa compreender, receber essa informação, compreender e abraçar ele para que ele possa se sentir seguro contigo, tá? E por que que a gente tem, tá? E quando o cara tem, na verdade, dor na lombar, e ele não tem nenhuma dessas alterações aqui, tá? Ele não tem nenhuma dessas alterações que a gente viu. Não, ou até mesmo ele tem um disco, tá? Ele tem uma lesão de disco, ele tem um abaulamento, sei lá, ele tem alguma coisa. Mas, cara, ele tem uma dor lombar, tá? Ah, sei lá, começou tem 2 anos, ele descobriu, ele tinha 20 anos, ele descobriu uma hernia de disco, tá? Aí hoje ele está com seus 35, já tem 15 anos dessa hérnia, que ele descobriu essa hérnia, que ele fez o último exame lá atrás com 20. Aí tem 15 anos e agora ele começou com uma dor lombar. E aí ele te fala assim, ó, não, eu tô com uma dor lombar porque eu tenho uma hérnia de disco. Muito provavelmente, essa dor lombar ela não está associada à hérnia de disco dele, tá? Muito provavelmente, na grande maioria das vezes. A gente vai ver já na sequência, eu vou trazer a parte do dermato, isso é uma questão que a gente não vê na educação física, a gente vê na física, mas a educação física eu não vê, eu vou trazer para vocês, tá? E aí a gente tem um caso de dor lombar não específica, que é quando essa dor lombar ela não se encaixa em nenhuma outra descrição de dor, tá? Quando esse cara, ele sente dor, mas você não consegue achar uma real causa, ele simplesmente dói, tá? Ele simplesmente dói. Dói porque ele mantém muito tecido contraído, os músculos estão muito contraídos, ele tem muito medo. Então, pensa comigo, ele tem muito medo, o médico lá atrás falou para ele que não podia, que ele não podia fazer nenhum tipo de força, não podia levantar peso do chão, então ele fica o tempo todo muito receoso, muito atento para fazer os movimentos. O médico falou que ele não podia dobrar a coluna, então ele está o tempo todo hiperativo, parecendo um robô. E essa musculatura paravertebral, essa musculatura que recobre a coluna, que passa lateralmente a coluna dele, ela fica hiperativa. Então, tu tem uma série de fatores que vão influenciando. E quando você não consegue descrever o porquê que dói, só dói a uma dor lombar, não específica, tá bom? Então, você tem essas mais comuns. Otávio, mas toda dor que eu sinto na coluna, ela, ela vai ser relacionada com algum caso desse? Ou ela vai ser não específica? Não. Na maioria das vezes, o que o teu aluno sente é muscular, tá? Uma contratura muscular. Porque você tem, eu não trouxe as imagens ali, mas você tem músculos que ficam em volta da tua coluna, como eu te falei, músculos que ficam em volta da tua coluna, tá? Então você tem, por exemplo, entre as vértebras, ligando as vértebras aqui, ó, tá? Você tem os músculos chamados multífidos, tá? Você vai ter, então, recobrindo aqui por cima toda a musculatura paravertebral. Você vai ter nessa região aqui embaixo, deixa eu ver se tem uma imagem para ajudar a gente. Então, olha só, depois eu explico essa imagem aqui. Então, tu tem toda a tua musculatura aqui da coluna, né? Então, os números ali da coluna. Então, aqui tu tem toda a tua musculatura paravertebral, tá? São 3 músculos que passam aqui. Você tem também aqui mais profundo, você tem quadrado lombar à direita, você tem aqui o quadrado lombar à esquerda, tá? Você vai ter, então, como eu falei lá dentro, entre as vértebras, né, os multífidos. Você tem aqui, muito comum de dar dor irradiada, aqui na lateralzinha, assim, ó, tu tem o glúteo médio, tá? Tu tem aqui no meio um músculo muito famoso, que é o piriforme, tá? Então, tem muitos músculos, e na grande maioria das vezes, que é quando aquele teu aluno está fazendo deadlift e tal, e ele sente a travada, o que ele sente é como se fosse uma torcicolo, tá? É um músculo, a torcicolo, ela acontece aqui em cima, né? Então, você tem, por exemplo, a tua escápula, tá só contextualizando aqui para a gente entender. Então, ó, tem a tua escápula aqui assim, essa tua escápula. Meu Deus. Eu vou perceber durante o tempo
E tem uma coisa que eu faço muito bem, é desenhar. Desenhar é uma habilidade que é muito forte. Então, aqui tu tem, né, a escápula, e tu tem um músculo aqui chamado, que vem se prender aqui em cima, no occipito, tá? Que é o músculo elevador da escápula. Músculo elevador da escápula. Ele faz esse padrão. Músculo elevador da escápula. Esse cara aqui é o mais comum das torcicolos, tá? Normalmente ele está envolvido. Extremamente tenso. E quando eu tenho uma torcicolo, é uma contratura muscular. Esse músculo ele contrai, e não relaxa. E esse não relaxar é o que causa dor, tá? Porque isso causa um processo isquêmico dentro do músculo. Quando ele contrai, os vasos internos do músculo não conseguem entrar para entregar nutrientes, entregar os sais que precisa, entregar tudo que precisa, não consegue entrar. O tecido ali dentro começa a sofrer, porque ele não está recebendo nutrientes, ele começa a ter um processo isquêmico, e esse processo isquêmico começa a gerar uma série de liberação de citocinas que vão informar para o cérebro que aquele tecido está em sofrimento. Como aquele tecido está em sofrimento, o teu cérebro ele fala, putz, aquela região está sofrendo, eu preciso contrair um pouco mais. Então ele aumenta a contração para aquela região e assim ele entra num looping. E é por isso que a torcicolo dói tanto. O cara começa a torcicolo doendo, tipo assim, ai, tá dando um pouquinho para cá, ó. Tá dando um pouquinho. Aí de repente aquilo lá não dá mais para mexer. Exatamente porque é uma resposta do teu cérebro a esse processo isquêmico, tá bom? E isso acontece do mesmo jeito que o teu aluno pega e ele trava, tu sente que ele trava aqui na região lombar. Quando ele te traz aquela dor assim, ó, aqui, ó, nessa região aqui, é batata. Normalmente quadrado lombar travou, musculatura de paravertebral inferior travou. Ele teve essa contratura, ele contrai e não consegue soltar. E aí é por isso que o teu aluno ele não consegue movimentar, ele parece um robô, porque essa estrutura aqui, todos esses músculos que movimentam isso aqui, ó, todas as musculaturas dessa região aqui, ó, eles ligam praticamente qualquer movimento do teu corpo. Tudo que tu faz está envolvido com essa região. Então, tu vai ficar sentado, precisa disso, tu está deitado, precisa disso, tu está de pé, precisa disso. O tempo todo tu está envolvido com essa musculatura. E quando essa musculatura ela trava, ele não consegue soltar e ele começa a ter muita percepção. E aí, se ele já teve um histórico de um diagnóstico de disco, pronto, ele fala, acabou, ferrou tudo, não vou mais mexer. Então, é importante que você compreenda isso, é importante que você compreenda essa questão de, na maioria das vezes, ser uma contratura, tá? Para poder orientar o teu aluno. E aqui nessa imagem, é uma imagem muito legal, cara, porque a gente não vê isso aqui na educação física de jeito nenhum, tá? Isso aqui, pelo menos na minha graduação, eu não vi. Se vocês viram, me falem, tá? Porque na minha graduação de educação física eu não tive isso aqui. Isso aqui são os dermátomos, tá? Esse teu aluno que ele te fala que ele tem uma hernia de disco, tá? O que acontece? A hernia de disco, então deixa eu voltar nessa imagem aqui. A hernia de disco, ela estoura, foi como a gente viu antes. Esse núcleo, ele sai aqui, e ele vem e vá. Ó. Aqui o boladão, ó. Saiu e veio para cá, ó. Tá? E se ele saiu e veio para cá, ele começa a comprimir essa raiz nervosa, certo? Ele começa a comprimir. Então, primeiro ponto, uma hernia de disco, quando ela é comprimida, ela não vai dar dor bilateral. Então, o teu aluno não vai sentir, por exemplo, uma dor em faixa na lombar. Ele vai sentir uma dor irradiada da coluna para o trajeto do nervo. Que trajeto do nervo? Aí agora a gente entra no nosso dermato. Cada nível vertebral, então cada origem de raiz nervosa, como eu falei lá em cima para vocês, cada junção aqui ó, entre vértebras, tem esse espaço aqui, que é onde sai a raiz nervosa, que a gente viu agora. Então, cada nível disso aqui, então vamos botar aqui que isso aqui seja L1, L2, L3, L4, L1, L2, L3, L4 e L5, tá? São as 5 vértebras lombares, são os mais comuns. Nessa região aqui, ó, de L4, L5, S1, tá aqui embaixo, é a raiz de origem do nervo ciático, tá? Então, quando eu tenho uma hernia de disco tipo essa aqui, ó, tá? E eu tenho nessa região aqui embaixo, eu tenho uma compressão do nervo ciático. Se eu tenho essa raiz nervosa comprimida, eu só posso, cada região da tua coluna, ela inerva uma área específica.
Então, olha só. Quando a gente olha, vamos pegar aqui a raiz nervosa vamos pegar aqui de T12, tá? T12, aqui, ó, T12. Então, é a raiz nervosa que sai na região T12. Então, T12 vai fazer inervação abdômen baixo e vai fazer baixo, bem no bordo da costela. Se teu aluno tiver uma hérnia de disco em T12, ele só vai sentir alteração nessa região. Bom, tá? Só. Porque a raiz nervosa é muito, nessa hora, é muito igual lâmpada, tá? Igual energia elétrica. Cara, o interruptor, ele vai ligar uma lâmpada específica, ele não vai fazer outra coisa, certo? E o mesmo acontece quando o teu aluno fala que ele tem uma hérnia de disco de lombar e aí uma inflamação do ciático. O nervo ciático, como eu falei, ele se origina em L4, L5, tá? E S1. Você vai encontrar também em alguns lugares de L3. Então, qual é a região que ele vai ter de comprometimento, dependendo de onde ele vai sair? Aqui, ó. Vamos botar L3 junto? Mas, ó. L3. Isso aqui é vista anterior, tá? Então, ó. Olha só. Isso aqui na parte da frente. E isso aqui na parte de... Olha só. De trás. Tá? Então, isso aqui, ó. Se o teu aluno fala para ti que ele tem uma hérnia de disco em L5S1, tá? Uma hérnia de disco em L5S1, então é bem na passagem de L5. A dor dele precisa ser aqui, ó. Os dedos, lateral da perna. Porque isso é uma região onde o dermátomo daquela raiz nervosa inerva. Né? Então, ó, toda essa lateral aqui. Tá? Ele não vai sentir em outra região, ele não tem GA, porque se ele mexeu naquele interruptor, ele precisa tocar nessa estrutura aqui. E é isso. Então, quando o aluno fala, eu tenho uma hérnia de disco e ela me dói aqui, ó, ele vai te falar assim, ela me dói pontualmente aqui, ela me dói em faixa, assim, ó, tá? Normalmente não é a hérnia de disco dele, tá? Outra coisa que causa inflamação ou que o aluno pode referir uma dor, estilo ciático, são as contraturas, por exemplo, de glúteo médio. O glúteo médio fica mais ou menos nessa altura aqui, né? O glúteo médio ele tem uma dor muito, muito semelhante, porque como ela pega o dermátomo aqui, ó, tá, de M4 e M5, quando eu tenho uma contratura de glúteo médio, então o cérebro não entende que é no glúteo médio. O cérebro entende que é nesse dermátomo. Então ele dá uma dor que vem desse dermátomo aqui. E aí dá uma sensação de ser uma compressão do nervo ciático, que na verdade não é. Na verdade é só a contratura do glúteo, tá? E a terceira causa de inflamação do nervo ciático, tá? Ou de dor nervo ciático, está aqui no meio, que é o músculo piriforme. O nervo ciático, ele se origina ali, como eu te falei, nas vértebras lombares, então ele sai nesse caminho aqui, ó, e ele passa aqui por baixo do ciático, aqui por baixo do piriforme. E quando esse piriforme está contraturado, ou ele é muito hipertrofiado, isso vai acontecer, por exemplo, com meninas que usam esteroide anabolizante e que treinam muito glúteo, ou muitos rotadores externos de quadril, né? Então, muito glúteo, muito piriforme, ele hipertrofia, ele pode diminuir o espaço da passagem do nervo ciático. E aí ele causa uma síndrome do piriforme, que é quando o piriforme aumenta de volume, ou ele é encurtado e ele começa a comprimir o nervo ciático. E ele te causa uma dor irradiada nessa região. Tá? Então, assim, tu percebe que tu precisa compreender dessas questões para você poder atender e cuidar do teu aluno, tá? Com mais segurança, com mais segurança, com mais eficiência, para você poder realmente
dar segurança para esse teu aluno e poder ajudar ele no médio e longo prazo. Fechou? Janinha, vamos abrir um pouquinho para perguntas aí. Quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Agora é a hora. Tá? Se você tem a pendiente de perguntar, próxima ideia aí, a galera vai falar. Eu tenho a boca seca. Esse trabalho que é feito para a desinflamação é só mobilidade nesse caso, né? Desculpa, como é que é? Fala de novo. Sócrates está falando. No trabalho de desinflamação, na verdade, tem que esperar desinflamar, né? Para depois fazer o trabalho bastante de mobilidade, né? Cara, eu não gosto de trabalhar a mobilidade, tá? Porque assim, ó, a coluna, no geral, principalmente as áreas de lordose, né? Então cervical e lombar, elas não têm apoio ósseo. Então, na grande maioria das vezes, essas regiões elas já são hipermóveis, porque regiões como a coluna torácica não são móveis, tá? Elas têm normalmente uma cifose maior, esse cara tem as costelas que travam, então, passando da inflamação, ou durante o processo inflamatório mesmo, tá? Dependendo do grau que ele tá, ele faz um tratamento medicamentoso, então vai tratar com anti-inflamatório junto. Mas o que vale muito a pena para adicionar são exercícios de estabilidade corporal. Uhum. Então, exercícios que ensinem esse teu aluno a estruturar e a como ele usa essa musculatura abdominal para criar essa estabilidade. Né? Por exemplo, exercícios como o dead bug, que é aquele de 4 apoios, o bird dog, são exercícios fundamentais, pranchas laterais, ventral, né? São exercícios de isometria que, quando bem executados, ensinam o teu aluno a como ele recruta a musculatura abdominal para poder realizar os movimentos, tá? E essa é a parte mais difícil para quem tem dor lombar, porque como está com dor, o cérebro entende isso e ele começa a causar menos movimento. Se o teu cérebro faz menos movimento, ele perde capacidade de força. Se ele perde capacidade de força, a coluna fica mais fraca. E assim ele vai virando uma bola de neve, tá ligado? Aí a inflamação passa, aí ele vai se movimentar, como ele tá mais fraco, tem mais chance de travar de novo. E assim ele fica. Ele fica assim. Então, durante esse processo, tu precisa ensinar, e é por isso que o movimento é tão importante, tá? Então, exercícios de mobilidade eu não sou muito fã. Gosto de passar bastante, principalmente para dor lombar. Vai entrar, se não me engano, semana que vem. Nos próximos dias aí vocês vão ver, eu acho que talvez amanhã. Uma sequência de 3 exercícios que são exercícios desenvolvidos pelo pesquisador Stuart McGill, tá? Ele chama de Big Three, os 3 maiores, né? São os 3 exercícios de estabilidade da força e condicionamento do core para ensinar o teu aluno a estabilizar o corpo. Tá? Esses 3 são excelentes. Vou postar amanhã, se tiver certo. Não, não, eu estou falando da parte lá do piriforme. Pô, foi mal. Aí sim, aí sim. É porque a gente tem aqui uma aluna, na verdade até atleta de CrossFit. Aí ela foi porque a gente foi pro campeonato, agora que teve um campeonato aqui, né? Tipo, 2 meses atrás, foi 3. Aí o que acontece? O professor que foi responsável por elas mandou elas ir alongar. Alongar não, aquecer. Uhum. Aí tá, aquece, aquece, aquece. Na loucura, os atletas, eles chegam uma hora que eles não querem ouvir o professor que está ali responsável por eles. Nunca. Aquece sem carga, né? Tal, para poder ir começando. Aí já mete carga lá, já vai na loucura, agachando, 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 com pesão. Cansa e acaba não aquecendo, fica dando aqueles choques, né, na musculatura. Aí o que acontece? Aí tá bom, deu os choques, achou que já estava aquecido e chamou para entrar, para se apresentar na arena. Aí começou com Shoryuan, né, que é a corrida, e aí trisca no chão. Nessa triscada no chão, na segunda arrancada, ela já sentiu romper. Não rompeu, deu o estiramento, na verdade. Eu creio que deve ter sido o piriforme ou não sei qual foi o músculo que ela não foi no médio, do glúteo. Tá. Aí o que acontece? Ela
Aí tá bom. Aí a gente falou para ela, para de treinar e vem pro fazer mobilidade, fazer fortalecimento. Aham. Aí continuou arrochando, agachamento, tal, tal, tal. E a gente para. Quando a gente fala para, aparece a pessoa aí que ele quer Mas é aí que ele quer fazer. loucura. Isso. Aí foi quando ela pegou, sentiu meio, não estava mais piorando, né? Porque ela estava mais sentada. Não estava piorando até ela ficar sentada. E aí foi que piorou, e agora parou, né? Fisioterapeuta, foi da fisioterapeuta, fazia as sessões. Aham. Aí teve que parar. Agora está um mês parada, para não ficar 100%. Tá indo fazer uma bicicleta, qualquer coisinha outra, diz, rapaz, para não parar, vem fazer exercício superior. Aí não vem. Eu disse, cara, tá difícil, porque ou tu ouve a gente, ou tu faz o que tu quiser e vai dar merda. Aí Aí já já, sabe o caminho, né? isso, aí já tá voltando devagar, né? A gente, aí só disse, ó, dá para trabalhar cadeira extensora, que não vai afetar tanto no piriforme, que a gente não sabe o que é, tá desinflamando. Mas acontece, quando voltar, vai voltar praticamente do zero. E fora o medo, né, que vem de lesionar novamente. Mas assim, a gente vê que a musculatura estava fraca, não se sabe, pode ser que sim, né, para poder dar distensão ou não, ou outro músculo que pode estar muito forte, e aí trouxe a carga para ele, e aí e ele não aguentou a carga, né, o glúteo não aguentou a Mas carga, ela sentiu no chaturanga? sentiu logo quando ela deu uma arrancada, e quem estava perto escutou deu Aham. como se estivesse Escutou o barulho quebrando. de rasgar o tecido, né? Isso, isso, Como se isso. fosse rasgando camiseta. Sim, sim, sim. Deu, aí o que acontece? E já é atleta, já treina, tal, bota Deixa carga. eu te perguntar, onde que ela sente dor? Hoje eu ainda não conversei com ela depois desses 10 dias, mas ela sente muito na região do piriforme. Bem no meio do glúteo. Isso, quando eu fico pela imagem que passou agora aí, né? Aí eu assimilei o que ela tava. Porque quando eu Ela tava mandava. sentindo. Isso, quando eu pedia para ela sentar em cima do rolinho, né? Para poder fazer Aham. Aí ela, tipo assim, tinha partes que não sentia. E quando batia certinho, que a gente botava a bolinha, né? Em cima do rolinho para poder ir pressionando legal com aquela bola de tênis, Aham. ela sentia mesmo, percebia que ela que doía muito. E eu te pergunto isso, porque no Shutterrun são dois pontos importantes aqui, tá? Não é um padrão comum Sim, ela ter uma contratura de piriforme ou uma distensão de piriforme, porque o piriforme é um músculo muito pequeno. Ele sim, fica bem no meio da bunda, ele deve ter mais ou menos esse comprimento assim, tá? sim. Esse não é muito grande, não. Agora, o que pode acontecer no Shutterrun? Pela posição de saída, é uma tendinite da inserção de isquiotibiais. Ela pode ter realmente na junção músculo-tendinha, porque o isquiotibial ele se insere nos isquios, tá? Sim. Que vai ficar lá em cima no osso do quadril, tá? E ele pode, na junção músculo-tendinha, é muito comum tu escutar esse barulho de tecido rasgando. Uhum. Ela teve, na hora que ela foi arrancar do shutterrun, Mas que foi arrancar. Depois ela pode, saiu, né? Aí fez a aham, curva. Quando fez a curva, que triscou no chão, que foi arrancar e foi novamente, fazer a saída, né? isso aí já sentiu, já começou a mancar. Aí faz sentido, tá? Faz sentido. Não é um padrão muito. De novo, precisa avaliar ela pra você entender com ela, Isso, mas sim. não tem cara de ser piriforme. Tem muito mais cara de ser isquiotibiais pelo padrão de lesão que ela apresenta. É um padrão muito comum em jogador de futebol. Quando ele vai fazer o tiro para sair para Uhum. correr, ele avunciona ali. Ela chegou a fazer exame de imagem, não? Não fez, não foi fazer nadinha, só já foi direto no fisioterapeuta, né, que é o parceiro Tá? da gente, e aí ele já começou a fazer o tratamento, alguns exercícios, né, para isso, praticamente alongando bastante. Aí eu dando conversei com ela para poder, ou com ele, você tá vendo, para saber mesmo assim, o que ele pode achar, porque assim, a gente só vai ter que achar, porque a gente não tem imagem para a gente poder, nem laudo para a gente poder, né? Não, É, mas é bem simples, tá? hum, Tipo assim, ó, pensa, quando tu quer avaliar um padrão, tipo assim, para saber qual que é o músculo que tá doendo, precisa pensar qual é o padrão motor que aquele músculo realiza.
Sim, Então, assim, piriforme, ele vai estar envolvido com a rotação externa de quadril, né? Então, se tu fizer uma rotação externa de quadril, tu vai alongar piriforme. sim. Então, a forma mais simples que tem, deixa eu baixar aqui para te mostrar. Ó, vai pedir para ela sentar, tá? Vai botar uma perna em cima da outra. E aqui, ó, vai empurrar esse gênio para baixo e levar o peito. Ela vai sentir alongar no meio do glúteo. Uhum, Alonga piriforme e alonga o glúteo. sim. Se a dor dela reproduzir aqui, existe uma chance maior de ser piriforme. Agora, se tu pedir, por exemplo, deitar ela de barriga para baixo, eu não vou conseguir demonstrar porque você vai me fazer isso. Tá? Deita de barriga para Uhum, baixo, tá aqui deitado de barriga para baixo. Pede para ela dobrar o joelho, segura no calcanhar dela aqui, ó, e pede para ela fazer força para trazer o calcanhar na bunda. Então, sim, pensa nessa aqui é a perna dela, tá segurando o calcanhar aqui, e pede para sim. ela fazer força no calcanhar da bunda. Como se fosse fazer uma flexora. Isso, é. Sim. Se for isquiotibial, a dor vai ser reproduzida nesse padrão de movimento. É, porque Entendeu? assim, ó, ela tá fazendo flexora, ela não tá sentindo, então tira esse risco, né? Depende. Depende, porque o isquiotibial ele é um músculo biarticular, né? Hum, Então, pode ser, por exemplo, um músculo. Como é que você vai imaginar? Eu vou adicionar esse, sai aqui. Aí. Então, se ela está na cadeira flexora, ela pode estar numa posição de limitamento que ele não vai. não, não é na cadeira não, é flexora em pé. Flexor de pé? Isso. Bom, aí pode ser mesmo. Porque assim, a nossa cadeira extensora aqui, né? Como é no cross, mas a gente tem alguns aparelhos para Você é o fortalecimento. quarto? Eu tenho uma cadeira flexora articulada, que ela é biarticular, né? Que chama. Aí, tipo, aí a gente bota a galera para fazer flexora em pé, né? Ou flexora curvada na cadeira na cadeira extensora. Ah, então dá para fazer, para ficar parecido com esse movimento que fizeste aí, com a flexão e levando o calcanhar para o bumbum. Aí, assim, esse movimento ela consegue fazer, continua fazendo, ela conseguiu estar fazendo quando não tava sentindo dor. E a gente percebia que ela fazia mais quando ela fazia a extensão do quadril, tipo, aquele movimento de ficar em pé e ficar com a perna esticada e pegar no pé. A gente, perce- a gente percebe que ela é um pouco encurtada também. Só que aí eu ainda não analisei, foi se ela, da onde vem o encurtamento. Se o encurtamento dela vem do tornozelo, vem de glúteo, vem de posterior, ou vem da panturrilha. Ela sempre foi encurtada ou até agora? Sempre encurtado, sempre encurtado. É, mas, de novo, ainda pelo padrão, cara, eu apostaria nesse isquiotibial, tá? Sim, Não tem cara. Mas, de qualquer maneira, o tratamento para tendinite é o fortalecimento, investe em isometrias. sim, E, na sim. verdade, ela está colhendo o que ela plantou, né? Que é a questão de não ter alimentação, não subir o Isso. salário, tá? A gente trabalha muito aqui também, com a pergunta sobre a coluna, né? Eu gosto muito de trabalhar isométrico. Tu acha que tu pode me dizer se continua ou a extensão e flexão é para futuro, né? Melhor? Cara, eu gosto muito, eu trabalho muito, mas, assim, a variabilidade é o melhor que vai fazer. Então, adicionar muito isometria, especialmente para os alunos mais iniciantes, Sim, mesmo porque o exercício de flexo extensão de tronco, quando ele é realizado no volume alto e as pessoas não têm estrutura ou não têm compreensão ainda, é muito comum ela achar que está travada. E aí ela não quer mais fazer. sim. Então, adicionar a isometria dá resistência para essa musculatura, dá estrutura para ela poder aguentar as flexos extensão de tronco normal. E uma consciência corporal, né? Consciência. Isso. Mas esse aqui, tá melhor agora, Renato? Sim, melhorou, obrigado. Pensa que as isometrias, elas aumentam a capacidade cognitiva, a maior capacidade neuromuscular, capacidade do cérebro ficar mais fluido. Então, eu gosto bastante. Pode manter. Uhum.
É isso, galerinha. 3h30. Alguém tem alguma dúvida? Mais alguma? Quer trocar ideia? Se não, Otávio, rapidinho. pode ser, claro. Manda aí. Eu não tenho dúvida. Na verdade, só um relato rapidinho. Você falou assim que às vezes o aluno, quando machuca, sente que é o fim, né? Tipo, em fevereiro desse ano, eu travei a minha lombar, aí tive diagnóstico de espondiloartrose, que é o desgaste das vértebras, entre as vértebras, e 2 protusões discais. Olha. E 2 protusões discais, em Aham. L4 e L5. E quando eu travei, tipo, eu fiquei meio que desesperada mesmo sendo professora. Eu falei, meu Deus, porque a dor é insuportável. E eu tava muito, assim, ansiosa para essa aula. E eu queria te agradecer muito, porque você ensina, assim, com uma clareza de verdade, assim. Obrigada. E tá me ajudando muito a ter voltado aos movimentos, fazendo os exercícios de fortalecimento, de estabilização para a coluna. Como você falou aí durante a aula, tem me ajudado bastante, né? E você mostra a gente que a gente está no caminho certo. Foi um relato e um agradecimento. Obrigada. Pai, de nada. E assim, ó, o que tu tá passando, logo, logo tu vai pegar alguém no piso preto que tá no mesmo caso. É bem possível que, assim, dificilmente tu vai ter, eu não sei como é que foi o teu caso, tá? Mas dificilmente tu vai ter um trauma com 2 hérnias de disco e já a delineação junto. É muito provável que esses teus diagnósticos de imagem já estavam ali antes. E aí tu Sim. só descobriu eles porque tu foi fazer o exame porque tu estava travado. Entendeu? Uhum. Então, a gente precisa juntar mais coisas, mais dados, para poder dizer assim, não, realmente a imagem é o que está causando a dor. E, enquanto isso, não tem muito para onde fugir. Por exemplo, tu encontrou as hérnias, tu não pretende operar. Tipo, não é uma questão. Então, para. Se tu tá com a hérnia, se tu não tá com a hérnia, não vai mudar nada. Tu vai precisar fazer fortalecimento. A hérnia só vai te dar mais medo, só vai te dar mais... achando que tu é mais frágil. E, na verdade, a coluna é forte para caramba. Tem que se movimentar mesmo, readaptar, ajustar o que consegue e pau na máquina. Que bom, Verdade. Renato. Feliz de ajudar. Obrigada. Fechou, meninos? Muito obrigado por hoje. Mais uma aula feita. Feriadão vale por 2. Tamo junto. Forte abraço. E a gente vai se falando. Valeu. Tamo junto. Valeu, valeu. Tchau, obrigada. Falou.